perdoe. Mas, ele deu bem. Aí, Deus tem algumas coisas com ele. Porque não pode ser qualquer faixa dessa unidade assim. Mas antes disso, a gente precisa saber que a gente tem o quê? Eles são pequenos, né? Criança pequena, sabe? Sabe? Sabe, né? Aí a gente tem que ter o quê? A gente tem que ensinar para nós, né? Na vida, não dizer que a gente tem que explicar para nós, né? A gente vive num pecado, né? Nós nascemos no pecado, né? Mas também temos que entender que o batismo é o quê? Uma escolha, né? Para a gente ser batizado, a gente tem que deixar muita coisa, né? A gente tem que fazer várias escolhas, né? Saber o que é o certo, o que é o errado, né? Escolher se a gente pode fazer coisa errada, ou não, escolher que algumas coisas que a gente pode comprovar. A gente coisa, né? A gente tem que escolher, né? Mas o batismo tem que ser bom. Qual é a forma do batismo? A gente tem que lavar a cabeça, o pé, o quê? O modo de remissão, né? Tem que ser o corpo todo, tem que ser como se nós estivéssemos sepultados, né, na água e ressuscitados, né? Quando a gente levanta da água, né? Como se ele estivesse, como a gente morresse, pecado e vivesse para a salvação, né? A gente estivesse ressuscitado. E uma pessoa na Bíblia que também batizou. Quem foi? Ele tinha pecado? Não tem batizou. Ele tinha pecado. Vamos ver sempre, né, pra gente? Vamos fazer exemplo, para dizer pra gente que o modo da salvação tinha que ser o outro, batizando, né? Mas depois que a gente se batiza, a gente vira sobre o pecado, né, já que salvo. A gente precisa do quê? Dia a dia, né? Ler a Bíblia, ler a lição, buscar a Deus, né? Para que a gente quê? A gente não cometa os pecados, né? Também a gente quê? Seja salvo, né? Porque a gente gostar de ser salvo. O que vocês sabem? Quantos anos Deus fez salvo? Então, depois que Jesus foi batizado, saiu das águas, aconteceu o que? Você sabe? O povo levou o céu, que se abriu, né? Deu uma luz e deu o povo. E aí ele foi o quê? Ele recebeu um tom, aí ele foi o quê? O Espírito Santo, né? E o que Deus falou? Logo que ele foi batizado, saiu das águas, antes dela se abrir, né? Uma voz veio do céu, dizendo o quê? Que a posição veio do céu? Quem sabe? Quem crê que foi salvo será o quê? Quem for não crê que foi batizado será salvo, né? E é isso, né? A gente deveria falar, né? Quando uma criança perguntar para vocês, ou uma pessoa da igreja, dizer por que você se batiza, você tem que dizer o quê? Tem que dizer o quê? Que a nossa escolha, né? Mas antes dessa escolha, a gente tem que se preparar, né? Para que seja batizado, né? E também dizer que quando a gente batiza, a gente é salvo. Jesus perdoou todos os pecados, a gente tem dever de ter. Dia a dia ter com ele na vida, com eles pecados. E mesmo assim, se a gente cometer, a gente tem que ter a atividade de Deus, porque Deus me perdoou, né? O Espírito
Bom dia, irmãos. Isso, devemos colocar a escala pensada. Se pregar, mas não vamos aproveitar. Vamos meditar um pouco sobre a questão de saúde, porque a gente precisa, né? É impossível ter uma vida espiritual 100% sem que o corpo está padecendo aí, né? Sem uma atividade física, com uma alimentação é isso. E nós vamos estudar aqui sobre o tema seguinte: Eu sou o Senhor que te sara. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Lucas 4. Lucas 4, 18 a 19. Nós vamos ler aproximadamente aí uns 8 versículos, então nós vamos pensar em atividade dos irmãos para que a gente venha demorar tanto, né? Lucas 4, 18 a 19. Antes da gente ler, a Bíblia revela que o Senhor também se interessa pelo bem-estar físico do ser humano. Durante o seu ministério público, ao lidar com pessoas em situação difícil, o Salvador sempre demonstrou interesse em aliviar as dores das pessoas. Né? Eu acredito aqui que a maioria dos irmãos aí no funeral é uma pessoa que faleceu com câncer. Você escuta muitas pessoas na intenção, às vezes nem sabe o que está falando. Deus quis assim. Negativo, né? Deus não se agrada do sofrimento de ninguém. Muitas vezes a gente só põe para a gente nada. Né? A gente sabe que o câncer intestinal, né? Ele tem feito arrastando. Só conhecido eu assim no mês passado, para cá, acho que uns 4. Já faleceu somente com câncer intestinal. Ou seja, falta de atividade física, principalmente uma boa alimentação. Que Lucas 4,18 diz o seguinte: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável ao Senhor. O projeto de vida é, portanto, que tenhamos saúde física com bem-estar espiritual. Né? Que Jó não precisa disso. Jó 1,20 diz assim: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Não tem como a gente estar de alma tranquila se a gente está com a saúde debilitada. É impossível. Até para você pregar para outra pessoa, assim, não tem aquela motivação. E Deus se revela como sendo Deus que tem poder para curar todas as enfermidades e perdoar todos os pecados. Salmo 103:3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A fim de termos saúde, precisamos atentar para os remédios divinos deixados para cuidar do nosso corpo, identificar na Bíblia como templo do Espírito Santo de Deus. Sabe? Muitas pessoas já falaram, muitos pregadores, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é impossível que o Espírito Santo habitar no corpo destruído, né? Sem exercício, sem pegar a luz solar, né? E o principal, sem se alimentar bem. 1 Coríntios 3:16, 17 diz assim: Não sabeis vós que o templo de Deus é o que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Dessa forma fica claro que o assunto é mesmo muito sério. Temos uma grande responsabilidade diante de Deus e dos homens de cuidar desse templo do Espírito Santo, porque sem cuidar com esse templo, não testemunhar para as outras pessoas. Agora nós vamos ver aqui os remédios que Deus deixou na Bíblia para cada um de nós. Né? A água é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais.
além de estar presente naquilo que se elimina com suor e lágrimas, né? Acredito aqui que todos, pelo menos ela estava bem hidratada, né? No mínimo aí, principalmente o fato de em torno de litros, né? Mas no caso de água, no mínimo é 4 litros. Principalmente para quem sou muito, né? Aí Jesus fala que o Senhor Jesus é a água da vida, uma fonte da qual tudo aquilo que beber jamais terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será dele uma fonte a jorrar para a vida toda. O apuro é fundamental buscar lugares onde haja boa ventilação, em que o apuro possa ser respirado. Aqui, pode ser, acredito que ainda tem tanta dificuldade na questão do ar, porque a cidade pequena tem muito carro, né? Transporte aí, só daquelas fumaças, né? Mas é importante também, né? No sábado também a gente aproveita a natureza, né? A criação de Deus, e está respirando o ar puro, né? No caso do nosso ar, que eu acredito que nessa mata que estava seca, é até complicado, né? Para você que está na natureza, respirando, né? Porque o calor está demais. O Espírito, aí em Atos 17, 25, ele fala: o Espírito de Cristo é quem nos concede um fôlego espiritual. Ele mesmo é quem dá a vida e a respiração, todas as coisas. Atos 17, 25. E também fala aqui sobre a luz solar, né? Que é uma das principais orientações que as têm locais de iluminação solar. Às vezes é necessário, quem gosta de usar muito ar-condicionado, afastar a cortina ali, botar a cortina para deixar a janela. O ideal é que os quartos dessa casa tenham os raios do sol para entrando ali dentro, né? Para poder purificar um pouco, né? Aí recomenda, né? Dar persiana, botar colchão no sol para poder pegar o sol também. Segundo o doutor Cícero, o médico neurologista responsável por desenvolver o importante protocolo com as altas doses de vitamina D para tratar doenças autoimunes, a dose diária recomendada para o adulto é de 10.000 UI, não sei o que é, e para as crianças 5.000, né? Lembrando que o ideal é sempre a exposição ao sol para manter os níveis ideais de vitamina D no organismo, né? Acredito que quem, principalmente quem é autônomo, pega muito sol, né? Principalmente quem trabalha fazendo visita, com agente de saúde, quem trabalha no PD, todo, às vezes passa o dia todo pegando sol até demais, né? E agora ele vai falar aqui sobre exercício físico. Eu vi um cardiologista falando, e eu acredito que ele falou 50% das 200, das enfermidades dos seres humanos é só por fazer atividade física. E é tão fácil, né? Caminhar, bicicleta, academia. Eu sei que a correria é grande para todos, né? Mas se a gente se atentar para isso necessário, que é remédio natural da natureza, e esse aqui, que é a atividade física, o nosso corpo vai padecer. Sem saúde física, o espiritual vai lá para baixo. Então, os irmãos possam se atentar na atividade física. Façam caminhada, bicicleta, para a academia, façam alguma coisa, não pode ficar parado. É importante exercitar assim, com um esforço moderado, respeitando sempre os limites, né? Também tem atividade que não tem limite, porque cada corpo reage de uma maneira diferente. Temperança, esse aqui, eu digo na minha parte assim, temperança é questão de alimentação também, né? Chega no final de semana, às vezes a gente até teve cuidado ali durante a semana, aí a gente vai ver qual você não tem muita opção. A gente coloca para pizza, hambúrguer, vai com essas coisas frituras, né? Refrigerante, acredito que a maioria dos irmãos aqui, quase ninguém toma refrigerante, graças a Deus.
Mas a gente também tem que ter essa também questão, mesmo que aquilo seja saudável, mas comer de maneira equilibrada básica ali, né? Não fica aqui no chão, né? Esticar o corpo da barriga, né? Já não é dependência, né? Não sei mais isso, porque todos esses comportamentos é questão espiritual, né? E a gente vê que o povo de Deus se dá passando na questão do mandar para comer o suficiente, nem comer de menos nem de mais. Para que isso? Para que a gente possa ter uma mente tranquila. Você se alimenta bem, você tem mais disposição. A mente está mais relaxada, até para poder ler a Bíblia, né? Que você cansado, se a atividade alimenta mal, até para entender a Bíblia dá trabalho. E motivação, muito bem, né? Motivação a gente vai ter para estudar a Bíblia. Uma vez alcançando equilíbrio, é revelar todas as atitudes da nossa vida. Você se alimenta bem, pegando lá, fazendo atividade física, tem pressão de comer, né? Você vai ter disponibilidade e atitude para poder sempre fazer a coisa certa. O domínio próprio também é um dos frutos do Espírito Santo. E por último, confiança em Deus. Para também não adianta fazer todas essas coisas. Eu falei, se a gente tiver confiança em Deus, não adianta. É imprescindível para uma saúde integral de qualidade a vivência de uma religião prática e não apenas a fenomenal. Confiar em Deus é mais do que saber que Ele existe, é ter um relacionamento de amor com Ele, confiar no Senhor plenamente em Sua palavra, receber a Sua graça na vida e descansar em paz, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Então, a gente tendo essa confiança em Deus, tanto a gente vai viver bem conosco mesmo, né? Como a gente vai ter, como testemunhar para quem está sem esperança, né? Se a gente vai querer testemunhar quem está vivendo, ativando essa confiança em Deus, de que vai servir, né? Não vamos ser isso, e nem salvador. Vamos abrir agora para finalizar Salmo 37, de 3 ao 5. Amém? A alma que se entrega completamente a Cristo desfruta da paz que só Ele pode dar. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, que nesse santo dia do Senhor nós possamos fazer essa entrega a Deus, né? E se a gente não tem conseguido fazer atividade física, se a gente não tem conseguido ter temperança, questão da alimentação, nós possamos permitir que o milagre aconteça em nossas vidas, para que nós possamos cuidar do tempo do Espírito Santo, né, que é o nosso tudo. Amém. Vamos ficar de pé, nós cantamos, mas junto com os irmãos.